mais uma edição do Sport Center. E a gente começa com esse cara aqui. Tite é o novo treinador do Flamengo, é oficial até dezembro de 2024 e o trabalho já começa amanhã. Valeu, pessoal. Acabou a novela. Tite é o novo treinador do Flamengo. Ele foi anunciado nesta segunda-feira como novo comandante até o fim de 2024. Uma longa novela aí que se arrastou até esta segunda-feira. Foram 15 dias mais ou menos de conversa. No domingo, um bate-papo, uma reunião entre Marcos Braz, vice-presidente de futebol, o staff do treinador, o agente Gilmar Veloz. Conversaram, se aproximaram, havia aquele entrave financeiro, as partes se aproximaram em relação a isso, bonificações e tudo mais. E aí sim, um passo muito grande foi dado na manhã desta segunda-feira em um hotel na Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Enfim, tudo se acertou, aí rodou a papelada, assinaram as duas partes e Tite foi anunciado como novo treinador. Ele chega ao Flamengo para essa reta final de 2023, também para comandar o processo de reformulação para a temporada 2024. Vai ter muito apoio da diretoria nesse sentido, muito respaldo. Isso foi dito nas conversas com o staff do treinador e com o próprio técnico que encontrou com a diretoria do Flamengo. Tite chega ao clube com 5 membros da comissão técnica, 3 auxiliares, Kleber Xavier, Matheus Bach, o seu filho também, César Sampaio, Fábio Maceredian, que é preparador físico, e Lucas Oliveira, um analista. Então, serão os novos membros da comissão técnica do Flamengo. Tite vai nesta terça-feira ao Ninho do Urubu conhecer a estrutura, à tarde a reapresentação do elenco, depois de 2 dias de folga, e aí nos próximos dias deve ser apresentado com coletiva de imprensa, tudo mais, para responder, falar suas primeiras palavras como novo comandante do Flamengo para a sequência da temporada. Vamos lá, fãs de esportes. Falando em Tite, o Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo em 2023. Em 2022, ele rasgou elogios ao técnico em entrevista ao Sport TV. Olha aí, abre aspas então para o Dorival. Tite é um dos treinadores mais preparados, não só do Brasil como do mundo. É uma pena não ter alcançado o mesmo sucesso na seleção brasileira. É um treinador de altíssimo nível, o melhor do país, e eu não tenho dúvida disso. Ele terá material suficiente para formar uma grande equipe no Flamengo. Tá, então, fecha aspas do Dorival Júnior falando do técnico Tite. Dou boa noite, então, para os nossos comentaristas, para a gente falar, então, desta jornada que começa agora do treinador no rubro-negro carioca. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, Marcela, boa noite. Boa noite, Gustavo, uma ótima noite a todos. Fala, Zupá. Tudo bem? Tudo. Boa noite a todos. Nem tava com saudade de vocês, porque foi muito rápido o nosso reencontro. Tenho te visto pouco ultimamente. É verdade, mas vamos lá, vamos falar do técnico Tite, então. Melhor escolha que o Flamengo poderia ter, André Kfouri? E se a gente for olhar pela escolha do Tite, também teve isso? Foi a melhor escolha que ele poderia ter? A minha impressão, Marcela, é que do ponto de vista do Flamengo, em relação ao que está disponível, não só para resgatar a temporada de 2023, que foi até agora completamente abaixo do que todo mundo esperava, caótica em vários sentidos e, do ponto de vista de resultado, uma coisa que é até difícil de acreditar, que pode, né? Quem pode garantir o que vai acontecer no futuro, mas o Flamengo pode encerrar o ano, mesmo com o Tite, sem uma vaga Libertadores do ano que vem. Isso seria absolutamente inimaginável, mesmo pensando no que foi o ano de 2023 até agora. Depois de tudo que aconteceu, o Flamengo ainda vai concluir o Campeonato Brasileiro sem conseguir uma vaga Libertadores do ano que vem. Quem pode garantir hoje que esse cenário não vai se apresentar? A minha impressão é que o Flamengo vai conseguir essa vaga, mas, né, o ano não aponta para algum tipo de sucesso. Sim. Ao contrário, o ano aponta para uma situação, como eu disse, quase que indescritível do ponto de vista do desempenho que o Flamengo tem e os objetivos que o clube tinha no início da temporada. Então eu não acho que havia uma pessoa melhor para o Flamengo escolher para comandar esse fim de ano e os próximos. E do ponto de vista do Tite, em termos de elenco, é uma situação absolutamente invejável. Ele é um treinador que
a atingir um ponto na sua carreira em que ele de fato pode escolher trabalhos e se ele considerou nos últimos dias, nas últimas semanas, que o Flamengo é o clube que lhe dará mais chances de ganhar do ponto de vista esportivo, coisas importantes no nosso calendário aqui no Brasil e na América do Sul nos próximos anos, eu acho que ele fez a escolha certa. Mas, sempre tem um mas, as pessoas falam do elefante cor-de-rosa, né? O que está dentro da sala e que as pessoas fingem que não está, conversando sobre outros assuntos, mas o elefante gigantesco está ali do lado e ninguém pergunta mais, gente, por que esse elefante está fazendo aqui? Na apresentação do Tite, acho que o elefante vai durar pouco tempo sem ser notado, porque se não for a primeira pergunta a ele, vai ser a segunda. Você afirmou categoricamente, de maneira definitiva, que não trabalharia no Brasil em 2023 e ele vai trabalhar no Brasil em 2023. Essa é uma situação difícil de ser explicada. Eu estou curioso, quero entender os motivos, quero ouvir o que o Tite vai ter a dizer em relação a isso. Ô Zupa, também quero a tua opinião em relação ao técnico Tite. Será que ele teve uma outra escolha? Acho que foi a primeira escolha dele, o primeiro time que ele tinha para escolher. Por que ele não foi para a Europa? Tudo isso são questões que eu acho que também vão fazer, que vão fazer ao Tite na entrevista coletiva. Mas, olhando da diretoria do Flamengo, foi a melhor escolha que poderia? Foi. Eu concordo muito com o que o Dorival falou. Uma ótima noite a todo mundo. Concordo muito com o que o Dorival falou. O Tite é o melhor técnico brasileiro e, para mim, com alguma sobra, embora o Dorival viva um momento mágico, o Diniz viva um momento mágico, o Tite, ele é um técnico, hoje ele é um técnico acima desses dois e de todos. Então o Flamengo contrata o melhor técnico brasileiro, é um cara que entrega muita coisa que o Flamengo não tem. Ele entrega bom ambiente que o Flamengo não tem, ele entrega aspecto coletivo que o Flamengo não tem, ele entrega parte tática em gestão de grupo, ele entrega muita coisa que o Flamengo não tem. Tamanho para lidar com esses jogadores, né? Ele tem tamanho para lidar com quem quer que seja, mesmo ele começando a história dele no Flamengo e outros jogadores não. E ele é um cara de bons ambientes. Onde o Tite passa, o ambiente é bom. E o Flamengo tem um ambiente muito tumultuado. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo. Ele tem todas as ferramentas para fazer um grande trabalho, mesmo com um departamento de futebol tão mal cuidado, tão zoneado como é o Flamengo. Eu acho que, inclusive, ele tem tamanho para conseguir blindar o trabalho dele da zona que é o departamento de futebol do Flamengo. Sem dúvida. Se por um acaso der errado, eu acho que está mais na conta dessa zona que é o Flamengo do que propriamente do Tite. Se de alguma forma ele for contaminado, for atrapalhado por esse ambiente. Mas eu acredito que ele tem capacidade para se blindar e para tocar o trabalho além da zona dos problemas que o Flamengo tem no seu departamento de futebol. E é claro que do ponto de vista de recurso financeiro, pensando na próxima temporada, as perspectivas são muito interessantes. Apesar de todas as virtudes que o Tite tem, montagem de elenco, em termos de busca de mercado, eu acho que é a menos louvável, é a pior. O Tite não é notado como um grande montador de times. Inclusive, a sua última ida ao mercado, quando técnico do Corinthians, foi muito ruim. O Corinthians perdeu um time inteiro em 2015 para 2016, ele foi ao mercado com a diretoria e foi montado um time ruim. Gastaram um dinheiro absurdo e indicações ruins. De todas as virtudes que ele tem, eu acho que montagem é menos louvável. E a gente vai falar sobre 23 ou 24, deveria ou não deveria ter assumido agora, mas acho que pensando na temporada 24, ter o Tite a partir de outubro de 23 pode ser muito interessante para o Flamengo. Então, acho que é um trabalho que tem tudo para dar certo e é uma boa escolha dos dois lados. E aí a gente pode falar sobre isso também. De 2023, ele disse que não trabalharia, por que ele trabalhou, por que ele escolheu. E aí, é claro que vão ter as questões, mas eu acho que o Gustavo Zupac já tocou nesse ponto. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa entrevista do técnico Tite, dizendo que em 2023 ele não trabalharia como técnico aqui no Brasil. Antes, vamos ouvir os jogadores do Flamengo, depois do empate com o Corinthians, já falando sobre a possibilidade que todo mundo já sabia que iria acontecer, que era o Tite como novo treinador. Cara, não sei se é ele, né, mas a gente fica ansioso pelo treinador que vem, né, eu acho que é muito importante pra gente, né, pra gente seguir no trabalho e, como eu falei, tá com o treinador, quem vir, né, então a gente vai estar feliz, vai estar de braços abertos para ajudar ele e mudar tudo que a gente não fez esse ano. Um cara que
dispensa, né? Apresentações, campeão onde passou, fez 6 anos na seleção, um trabalho incrível. Tive a oportunidade de estar com ele na Copa do Mundo, então eu sei que é um cara agregador, que entende muito de futebol, uma comissão muito boa também, que já tem uma experiência. Então, se ele vier para cá, vai nos ajudar muito e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. É lógico que um treinador como o Tite, que está sendo especulado aqui, é uma grande responsabilidade, né, para quando chegar. Então a gente comenta, né, que é um grande treinador, tem uma carreira muito vitoriosa e se vier vai ser muito bem-vindo e vai fazer um grande trabalho como ele vem fazendo nos últimos anos. Os próximos compromissos, então, do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Tem o Cruzeiro fora de casa no dia 19, no dia 22 o Vasco em casa, o Grêmio fora no dia 25. Aí depois enfrenta o Red Bull Bragantino, ainda não tem a data, e também o Santos, e também não tem a data, esses 2 jogos em casa. Tem 10 dias livres durante essa data FIFA, então o Tite chega para trabalhar durante esses dias também de treinamentos. André Kfouri, é claro que os jogadores, eles conhecem muito bem o Tite, eles sabem que é o Tite, muitos deles estiveram com o Tite também em seleção brasileira. Claro que facilita a vida, né? Claro, né? E um treinador conhecido, né? Em relação às suas ideias de futebol, muitos trabalharam com ele, né? O Tite é uma figura institucionalizada no futebol brasileiro. Passou os últimos anos, 6 anos na seleção. Quer dizer, ele chega num clube com o tamanho necessário para o que o clube pretende que ele faça. E com relação a isso que o Gustavo disse, sobre o ambiente, sobre a capacidade que ele tem de controlar as coisas e de proteger o trabalho no departamento de futebol do resto que acontece, isso durante as passagens dele no Corinthians ficou absolutamente evidente. Na seleção brasileira também, principalmente na parte final, antes da última Copa do Mundo, quando a CBF já estava sob outro comando, a seleção tinha um núcleo de trabalho que praticamente andava sozinho. E isso gerava até alguns ciúmes nos andares mais executivos da CBF, porque as pessoas não ficavam sabendo das coisas, como se elas precisassem saber de alguma coisa nesse nível, de comando do time, etc. e tal. Mas em 2019, no tão decantado ano de 2019, as coisas andaram bem no Flamengo porque o Jesus abraçava tudo o que acontecia ali. Ele era um técnico com capacidade suficiente para comandar todo o departamento de futebol. Ninguém que veio depois tinha essa capacidade. E o Tite tem. Aliás, é assim que o Tite trabalha. Então, a diretoria do Flamengo, que errou demais nas escolhas desde então, desde 2019, acertou durante um breve período com o Dorival, mas o erro cometido com ele é tão grande que praticamente apaga o acerto meses antes. Agora, me parece, pode ficar tranquila em relação a como o departamento de futebol será tocado e por quem. Porque o Tite tem essa capacidade, ele tem até esse hábito. Sobre ideia de jogo, eu tenho uma opinião já inicial. Claro, a gente vai precisar ver o time, principalmente no ano que vem. Mas assim, ao longo dos últimos anos na seleção brasileira, o Tite foi se adaptando ao futebol que se pratica em nível internacional, na elite do jogo. E ele tentou, principalmente no ciclo da Copa do Catar, transformar a seleção brasileira num time atualizado em relação ao que se faz fora do Brasil. Deu errado. Não porque a seleção perdeu para a Croácia, isso é o que todo mundo vê. Deu errado porque as coisas não funcionaram do ponto de vista do desempenho para que os jogadores que estavam na seleção pudessem expor, pudessem mostrar, exibir os seus melhores talentos, as suas grandes virtudes. A minha impressão inicial é que se ele tentar fazer isso no Flamengo, a chance de dar certo é menor. O Flamengo, para ser mais simples, o Flamengo tem que ser um time mais parecido com a primeira seleção do Tite, a seleção que foi para a Rússia, não a que jogou na Rússia, a seleção que jogou as eliminatórias desde que ele assumiu, que era um time encantador, de toque curto, de aproximação, de características mais sul-americanas, digamos assim,
do que a seleção da segunda Copa do Tite, a seleção que jogou, que se classificou e jogou no Catar. Então, o Tite vai ter que voltar um pouco. Quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer? A minha impressão é que, pela característica dos jogadores do Flamengo e os processos que deram errado com o Vitor Pereira, com o Domenech Torrent, com o Jorge Sampaoli, principalmente, esse grupo e as suas características pedem um tipo de futebol que o Tite sabe perfeitamente propor, ensinar, executar. Mas é um tipo de futebol diferente daquele que ele vinha propondo e executando na seleção. Daqui a pouquinho o Gustavo Zupac também vai ter um mapinha, um campinho pra gente, o campinho, pra gente mostrar ali como deve ser o Flamengo do técnico Tite. É claro que, né, pelas características do que a gente imagina que ele vai colocar em campo. Olha, Faz de Esportes, agora chegou o momento. Galera, depois do rapaz ali que parece a Dilma falar, eu vou interromper aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou gravar um segundo, beleza? Mas esse aqui falando, meu Deus do céu. Não, tem que parecer a seleção que foi para a Rússia 2018. Não a que jogou, meu Deus, não a que foi, que ficou. Ê, Dilma, tá feio, hein? Vocês querem no canal, deixa o seu like aí.